A solidão é uma realidade que pode interferir na vida de qualquer pessoa e vai muito além dos relacionamentos quando a gente está falando da vida de uma mulher. Chegou a hora da gente escutar para entender. Oi, eu sou Marcela McGo e esse é o Bumble Talks, o podcast do Bumble, o aplicativo onde as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa. Nesse episódio, eu e as convidadas vamos falar sobre relacionamentos, mas cada uma trazendo recortes diferentes e importantes, porque o Bumble acredita que é muito importante a gente ouvir todo mundo para construir a nossa realidade de um mundo melhor. Mas para isso acontecer de verdade, a gente também precisa encorajar as mulheres a falar. A gente precisa criar espaços seguros e de acolhimento para que elas possam se expressar, como esse espaço aqui. E lembrar que escutar não é só ouvir, é se colocar no lugar da outra, é incorporar o que está sendo dito. E como está escrito naquele quadro ali, é preciso escutar para entender. Só assim a gente consegue tomar ações juntas que mudem o mundo. E hoje, para falar desse assunto, para eu escutar muito desse assunto também, eu recebo duas mulheres maravilhosas que eu já tenho o prazer de conhecer na minha vida pessoal e conversar aqui. Uma delas é a Dani Hoods. A Dani é criadora de conteúdo, é empresária, especialista no ramo de moda plus size e usa as redes para conscientizar muitas questões de corpo, de raciais, enfim, muitos assuntos importantes, né, Dani? Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, eu adorei estar aqui com você, é muito especial e, né, com Ana Paula Chongani também, né, gente? Ela já veio apresentando minha próxima convidada. Ai, Você deu um spoiler, né, amiga? Desculpa. Que é a Ana Paula Chongani, que é essa mulher maravilhosa, também mãe, criadora de conteúdo, também usa as redes sociais para trazer muitas pautas importantes. Empresária também, né, amiga? Agora isso. Com a marca dela. A Chongani mesmo. Chongani, mas veio antes da Ana Paula, você acredita? Ah, é? É. Ah, não sabia, Eu comecei com o ateliê. Começou com a marca. Uhum. Que legal. Então, as duas têm muitas coisas incríveis para trazer aqui hoje. E, gente, eu começo apresentando vocês assim, mas eu gosto que vocês também se apresentem. E aqui a gente faz uma brincadeirinha que é para vocês se apresentarem como vocês criariam o perfil no Bumble de vocês. O que é importante falar sobre vocês? Bom, meu nome é Dani Hoods, eu sou influenciadora digital. Sou especialista em moda, mercado plus size e diversidade corporal. Eu sou uma mulher preta, sou uma mulher gorda, sou uma mulher que gosta muito de viver. Quem quiser viver comigo, vem junto. Ai, amei! Eu ia! É isso. Gostei. É sobre se jogar. Nossa, amiga. O recado já tá claro. Tá dado. Tá dado. Ai, eu falaria que eu sou Ana Paula Chongani, uma mulher preta, mãe. Tem que colocar, né? Sim. Mãe, nerdinha. Sou um pouquinho nerdinha. Mas gosto muito de viajar, gosto muito de passear, gosto de cozinhar e adoro que cozinhem pra mim também. Arrasou, gente. Amei. Meninas, esse episódio de hoje é muito especial. Vou até contextualizar vocês um porquê ele nasceu assim, né? A gente fez uma outra temporada e falava muito sobre relacionamentos. E a gente percebeu muitas vezes o relato da solidão nos relacionamentos, trazidos de uma maneira, eu estava até conversando isso com a Dani antes, sem dar nome exatamente, né, o que era, mas esse era um relato que veio muito frequente e a gente percebeu que era preciso falar sobre isso, né, então acho que hoje até vou mais ouvir vocês e compartilhar e querer saber mais de vocês do que falar muito de mim, mas eu queria muito que vocês começassem, assim, para quem está em casa, que a gente falasse um pouco sobre racismo estrutural. Quando a gente diz, né, que a gente vive numa sociedade racista, todo mundo sai correndo para se afastar da possibilidade de ser racista em algum momento. E a verdade é que, como sociedade, somos e temos muito que aprender. Então, se vocês pudessem falar um pouco para as pessoas, o que é um racismo estrutural? Eu acho que você passou por alguns temas, todos extremamente importantes, né? Solidão, racismo e, né, os relacionamentos. E eles podem ser vistos de forma separadas ou eles podem ser vistos de forma interseccionalizadas. Então, quando a gente fala sobre racismo estrutural, o próprio nome ele já traduz, né? É que o racismo está nas estruturas da nossa sociedade. Uma vez me disseram, de uma forma imagética, que eu gostei muito de entender, que é como se a nossa sociedade fossem os tijolos e o racismo fosse o cimento, né, que acomoda esses tijolos. Então, quando a gente pensa em racismo estrutural, a gente está falando que desde que o Brasil é chamado de Brasil, porque antes tinha outro nome, né, dos povos originários, ele é estruturado a partir do racismo. Ou seja, o racismo ele foi construído por pessoas brancas de forma intencional para exploração e dominação de um grupo social, né, de todo esse grupo social.
Isso é uma coisa. Quando a gente fala de solidão, a solidão ela não é exclusiva das mulheres negras. Então, mulheres não negras também vivem episódios de solidão, até porque a gente tem as questões de gênero envolvida, né? Mulheres, de modo geral, elas são mais sozinhas do que os homens. Agora, quando a gente fala, que provavelmente é isso, os relatos que você viu, e eu também vi na temporada anterior, quando a gente fala sobre solidão da mulher negra, aí a gente está interseccionalizando o racismo estrutural com a solidão, né? Então, a gente está interseccionalizando a questão de gênero, que atinge todas nós mulheres, com a questão de raça. E a gente pode interseccionalizar por mais alguns assuntos, como, por exemplo, as questões corporais. Então, a solidão, e não só a solidão, gente, porque o contraponto da solidão é o amor, Sim. né? E a gente sempre tem que olhar as coisas porque é uma relação de codependência, né? Mas a gente pode interseccionalizar a solidão dessa mulher negra por uma questão de gênero, de raça, de classe e também pelas questões corporais, que eu acho que você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Sim, eu acho que eu quero só fazer um complemento, que a questão do racismo estrutural. É importante a gente falar que todos nós reproduzimos o racismo estrutural em um momento da nossa vida, isso é fato. Como ele está enraizado dentro das estruturas, isso acontece. Ninguém aqui está normalizando isso, a gente está dizendo que acontece. O que a gente quer, e eu me coloco nesse lugar como pessoa preta, né? O que a gente quer é que quando uma pessoa branca reproduza o racismo e seja pontuada que ela reproduziu um racismo estrutural, ela pare, ouça e entenda. Né? Porque a primeira reação hoje que a gente vê da maioria das pessoas é a reatividade, né? Uma negação, né? Exatamente. Essa reatividade não tem muito, porque se você for pensar que ele está estruturado dentro do nosso cotidiano do dia a dia. Né? Então, essa reatividade hoje está um pouco fora do que a gente vive e do que a gente precisa viver enquanto realidade. Né? A gente está vendo aí em programas de TV esse assunto ser explorado exaustivamente. Então, a questão é essa, a questão é racionalizar essa questão e entender o que eu estou falando. Né? E eu acho que esse recorte corporal é mais um recorte. Né? O racismo ele está estruturado em camadas. Né? Então, muita gente acha que o racismo é ofensa pura. Né? Você é preto, você é macaco. Para muita gente, né? Exatamente, que é o intencional, quando eu aponto e digo que é isso. Né? Essa é apenas uma camada do racismo. A gente tem várias camadas do racismo que são muito profundas e vários recortes. E a mulher preta, gorda, que tem o corpo diverso, ela também tem uma camada profunda do racismo aí, que são duas tampas, que a gente chama, né? Eu digo que a gente vai tampando, né? O racismo, os preconceitos vão tampando as pessoas, e algumas pessoas têm mais de uma camada de preconceito presente no corpo. E a mulher preta gorda, se ela é mãe solo, ela tem mais uma, porque é muito comum isso acontecer nesse lugar. Então, são várias tampas que a acometem e que a levam para uma profunda solidão, muito provavelmente. Esses recortes importantes. Você trouxe, é muito interessante isso que você trouxe, é real. Realmente, todas nós mulheres passamos por esse entendimento em algum momento da solidão, mesmo que não seja, talvez, afetiva, né? Porque ela vai atingir diferentes, mas até de se perceber o quão sozinha no mundo você é quando você precisa, né, das pessoas. Por ser mulher, qual foi? Vocês lembram como foi o primeiro momento que vocês perceberam que vocês eram tratadas diferentes na sociedade só por ser mulher? Na criação com os meus irmãos, muito fato, né? Eu tive dois momentos de percepção. Primeiro, a criação com irmãos, né? A maioria dos meus irmãos são homens, então tinha essa criação do machismo estrutural enraizado ali naquele lugar. E eu tenho uma família mista, que a gente chama, né? Uma família formada por pessoas pretas e pessoas brancas, aonde, para essa família, o racismo era essa camada da violência e do xingamento intencional. Não havia um conhecimento dessa camada mais profunda de racismo e como ele acometia ali a família. Então, por ser mulher preta e de corpo diverso, eu fui acometida por esse lugar já na infância, já dentro da minha família. Eu também acho que a primeira experiência de machismo que qualquer menina vive é dentro de casa quando você tem um irmão homem. Eu acho que isso é quase unânime, né? As diferenças de tratamento, dos brinquedos, das atividades e tudo mais. Mas eu gostaria de destacar um outro momento que ele é seguinte, ou até paralelo a esse, que são as amizades. Então, quando a gente fala sobre solidão da mulher negra, e por isso que eu acho que sim, é um assunto de todos, né? Não tem lugar de fala para falar sobre solidão da mulher negra. A solidão da mulher negra é um assunto de todas as pessoas. Porque quando se faz aquele grupinho das meninas brancas no colégio, e onde as meninas negras não são inclusas, para mim, hoje, eu destacaria que os meus
eu acho que meus episódios de solidão mais marcantes na minha vida são em relação às mulheres brancas, enquanto elas eram meninas. Obrigada por isso, amiga. Isso ficou muito marcante, principalmente nos relacionamentos, né? Quando a gente fez isso ano passado. E aí foi curioso que foi a primeira vez, confesso, que eu me deparei com essa questão como algo que era coletivo, né? Que acontecia, assim, muito frequentemente. Quando vocês tiveram esse entendimento de que não era algo individual, que era algo coletivo, vocês lembram disso? Quando você percebeu que era geral? É desesperador. É aquela consciência que não tranquiliza. É aquela consciência que desespera Incomoda, um pouco, incomoda, porque você fala… Não há nada que eu possa fazer para… as duas coisas são ruins. Quando você imagina que eu posso fazer alguma coisa, seja emagrecer, seja alisar o cabelo, seja… É uma luta horrorosa. Mas quando você descobre que não há nada que você possa fazer para que as pessoas consigam te entender como possível nas relações, seja elas relações afetivas e sexuais, seja ela nas relações de amizade, seja até nas relações de trabalho, né? Porque a solidão, ela continua me acometendo. Como, por exemplo, quando eu chego num ambiente de trabalho, proponho alguma coisa e as pessoas continuam me vendo como agressiva. Ah, não vamos trabalhar com ela porque dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque eu estou exigindo coisas básicas, como uma maquiagem para o meu tom de pele, um lugar confortável que caiba nos nossos corpos, um figurino que me acomode. Então, eu acho que eu consigo pensar nos primeiros aspectos, mas eu acho que o que me incomoda mais hoje, Marcela, são os aspectos que ainda me acometem. Porque do mesmo jeito que o racismo ele é estrutural, a gente fala que ele é estruturante. E o que significa esse gerúndio? É que ele se reinventa em novas formas. Se acomoda, né? Diariamente. Quando você fala, pronto, cheguei… Não, vem uma nova forma. A nova linha de chegada, ela é criada. Criada, exatamente. Chegou, não. Tem mais uma linha. Para nós, não. Assim, é dito pra gente toda hora que tem uma linha de chegada. Exato. Então, você vai sair daqui e essa aqui é a linha de chegada. Quando a gente está chegando, que chega a hora de a gente falar, olha, chegamos, e agora? Ela muda de lugar. Então, ela vai mais lá na frente. Inalcançável, né? Exatamente. Um lugar inalcançável. E eu preciso falar, eu acho que para mim, assim, como mulher… Eu sou uma mulher negra de pele clara. Então, eu sei todos os meus privilégios, porque eu tenho cabelo liso. Então, quando eu trabalho… E tenho pele clara. Então, quando eu estudava e tinha uma pessoa comigo, negra, retinta, na minha sala, eu tinha um passapano. Eu tinha um passe livre, que a gente fala. Eu tinha um passe mais livre, né? exatamente. O racismo não deixava de me acometer, mas eu tinha mais passe livre porque aquela pessoa ia ser o alvo. Né? Então, isso acontece muito. A gente também precisa falar dessa questão. Né? E apesar de toda essa estrutura do racismo me pegar desde muito nova e de eu sofrer episódios de racismo diários, porque o racismo, ele em si, ele não mede cor, ok? A estrutura, sim. A estrutura disputa o lugar da cor, sim, porque é uma nova acomodação do racismo. Né? A gente está falando do recorte colorismo. Sim. Mas o racismo, ele não mede cor. Você entende? O racista, ele não vai falar, essa daqui é mais clara, eu vou pegar mais leve com ela. Não, ninguém está livre disso. Apesar de eu passar por isso diariamente, todos os dias, e precisa ser redundante, diariamente, todos os dias da minha vida, eu só tomei consciência de que o racismo era algo que me acomete do jeito que me acomete, e de que ele não tem jeito depois dos 40 anos. Uau. Uau. Não, eu sou filha… Eu vivi numa família mista. Pronto, Sim. essa é a minha isso, para diferença. mim, eu fui criada como branca. E fui criada ouvindo, seja como eles, para dar certo. Então, você tenta se encaixar a vida inteira. Eu só me achei depois dos 40. Eu tenho uma história completamente diferente, isso é ótimo, né? Porque essa é uma outra faceta do racismo, a gente achar que as histórias são todas iguais. Eu sou filha de pais ativistas e de uma família unirracial, ou seja, de uma família escura. A gente até fez uma árvore genealógica da minha família. Eu ainda não encontrei as pessoas brancas das minhas gerações. Chegamos até os tatas. A gente não encontrou pessoas brancas nem claras na minha família. Eu não acho que foi… eu acho que em algum nível escolha. Acho que em algum nível falta de escolha também, né? Das relações. A escolha é a falta dela. Eu acho que tem que conversar e fazer um documentário sobre isso. Eu também acho. Mas por ser de uma família ativista e consciente, eu fui ensinada a ser negra, assim como fui ensinada a andar e viver e falar.
Isso me trouxe consciência muito cedo. E Traz a solidão mais rápido. Traz a solidão mais rápido. Mas a gente se defende mais rápido. Mas a gente se defende mais rápido. Por exemplo, na adolescência, né? Que é aquele momento da festa, de começar a namorico, quem gosta de mim, quem não gosta de mim. Eu me afastei absolutamente desse assunto. E foi aí que eu virei uma nerd. Entendi. O trabalho e o estudo me salvou da solidão. Gente, eu nunca falei isso, vou até chorar. O trabalho e o estudo me salvou da solidão, o que é péssimo, né? Porque eu acho que eu deveria ter o direito de viver tudo. Você mesma se protegeu antes de vivenciar então, com outras falava, coisas. Gente, eu não vou porque eu tenho que estudar, eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Eu comecei a trabalhar não por necessidade, mas por opção a partir dos 14 anos. E então, eu sempre foquei nisso para que a solidão não me atingisse de formas profundas, né? Dos meninos, das meninas, das amizades e dos... Então, não vou na festa porque, não quero. Hoje, né, depois das várias e várias terapias, será que eu não queria? Sim. Eu acho que eu queria ir Só na festa. tava se protegendo, né? E o medo, né? Sim. E o medo da solidão te pegar naquela festa, né? Eu nunca fui tirada para dançar publicamente. Tinha um baile que eu ia, para não falar bailinho, para não dizer que eu sou vintage. Tinha um bailinho que tinha a hora da lenta. Mas, amiga, baile você eu já não sei se entregou. você já... não é? Sim, quando tinha que escolher, né? Exatamente. Pegar. Tinha um bailinho, tinha a hora da lenta. Alguém já passou por isso aqui? Não. Não, sim, na minha cidade, na minha época, tinha pronto. sim, Eu me eu sinto tava muito lendo em casa. apoiada nesse momento. E chegava esse momento, eu dava desculpas. Era banheiro, vou tomar uma água. Porque nunca acontecia comigo e nunca aconteceu. Publicamente. E você, por um tempo, achou que isso era individual? Achei. Tipo, achou. Achei até os 40 anos que a culpa era minha. Então, eu levei isso para relacionamentos, levei isso para paquera, levei isso para namoro, levei isso para trabalho, levei isso para muitos lugares em que eu acreditava, mesmo sendo uma mulher preta e falando sobre isso e lutando contra o racismo, eu não era uma mulher preta racializada. É isso que a gente fala. A diferença entre a Ana, que nasceu numa família racializada, que teve a educação para o racismo desde cedo, eu não tive. E nem a minha família teve. Então, a diferença entre nós, eu sofria racismo dentro da minha família, sofria racismo fora, e quando eu trazia esse racismo de fora, isso não era tratado, porque não era acolhido, porque ninguém sabia o que era. Então, se atribuía a mim, você deve ter feito alguma coisa que não agradou essa pessoa. E como é que vocês lidam hoje com a educação de filhos em relação a esse tema? Amiga. Assim... várias coisas. A filha dela é uma coisa, É uma né? coisa. Ela é, tipo, perfeita, doce, sério. né? É uma coisa. Mas, assim, eu acho que a gente tá em constante evolução, tá? Eu sou uma pessoa otimista, tá? Ok. Engraçado que eu vejo que nos afetos evoluiu mais nos afetos afetivos, assim, é que não dá pra falar sexual porque minha filha tem 9 anos, mas do namorico evoluiu um pouco mais até do que nas amizades. Eu vejo a minha filha ainda sofrendo muita solidão em relação às amigas, às amizades e tudo mais. E por ela ser uma menina também empoderada, ela sabe o que ela quer, ela gosta, ela se gosta, eu acho que isso dificulta ainda mais. Porque se ela fosse submissa nessas relações, eu acho que as amizades seriam mais tranquilas. Como ela é uma menina que ela é líder, como ela é uma menina que ela se impõe, ela fala o que ela pensa, isso afasta ela ainda mais, infelizmente. Agora, eu vejo os afetos diferentes. Ela sempre está apaixonadinha por alguém, sempre tem alguém apaixonadinho por ela, e eu vejo que são pessoas diversas, que elas se apaixonam, meninos e meninas brancas e meninos brancos, meninos negros e meninas negras, e tem uma rotatividade grande. E aí é louco, porque eu até fico sempre em contato com a minha terapeuta, com a terapeuta dela, para entender, né? Porque criança não namora, ok? Sim. Mas eu acho que esse exercício do afeto é interessante. Sim, sim, claro. Então, eu fico até tentando sempre entender quais são esses limites para orientá-la. Mas eu fico um pouco feliz de ver que algumas barreiras da solidão, não todas, mas algumas barreiras da solidão já estão sendo rompidas. E mais uma outra coisa que a gente pode fazer, que eu acho que é uma preocupação minha e do meu companheiro, sou uma mulher casada, da gente ser reflexo, uma imagem, produzir imagem para minha filha de afeto, de amor, de carinho. De merecimento até, né? Exatamente, de que um homem preto, uma mulher preta se amam, né? Sim. E que se respeitam nesse lugar. E que a mãe dela tem amigas, né? Negras,
que a mãe dela tem amigas brancas que respeitam ela na crítica, né? Porque às vezes minhas amigas brancas vão lá e eu falo assim, gata, não. Aí eu, vem cá, explica pra ela. Porque ela precisa ver que essas amizades, elas não se rompem quando algo errado pontua, acontece. Né? Exato. Então, tudo que eu posso fazer é ser exemplo de afeto. Não só de receber, mas também de dar. De ser afeto para outras amigas. De ser afetuosa com o meu companheiro. Sabe? Para mostrar exemplo. Mas você falou que você veio de uma família que desde sempre foi muito ativa, muito militante, vamos dizer assim, essa palavra. Você tem essa postura com ela também, de tipo, já ter conversas, ou você espera mais passivamente ela trazer as demandas para você? Eu sempre acho que... eu sempre lembro que falar sobre racismo ou até de solidão é uma violência. E parece óbvio, mas as pessoas acham que falar sobre racismo não é uma violência. Então, por muito tempo, em vez de eu falar sobre racismo com a minha filha, eu optei por fortalecer as coisas positivas que ela tem. Então, eu sempre falo, filha... Você é do jeito que eu sonhei. E ela adora que eu falo isso. Dela ser a referência do sonho, sabe? Sim. Você tem o cabelo que eu sonhei. Sério, mãe, era assim que você sonhou. Assim que eu sonhei, desse jeito. Mas eu não trouxe a violência pra ela antes da violência chegar, porque eu achava muito triste. Mas a violência chegou e chegou cedo. Então, a partir dos momentos que a violência do racismo chegou, eu fui estruturando essas conversas para que ela soubesse o quanto antes que o problema não era ela e que ela tinha a possibilidade de encontrar pessoas no mundo que a respeitasse do jeito que ela é. Mesmo que a seleção de afeto de uma mulher negra precisa passar por peneiras muito maiores e por muito mais peneira. Então, é isso que eu falo para ela, sabe? Você vai ter que peneirar mais as relações. Uma pessoa não negra talvez peneire menos, Sim, né? sim. Mas você vai ter que peneirar um pouquinho mais as relações. E tudo bem, eu vou te ajudar a peneirar. Eu seguro a peneira aqui junto com você, o papai segura junto, a vovó e e vamos peneirar todo mundo, e vamos trazer mais amiga, fazer um exercício de trazer mais gente para perto dela, para que tenha mais areia para peneirar. É isso que eu faço. Lindo demais. E você, Dan? No meu caso, o meu filho, ele se autodenomina pardo. Ele tem pele clara. E eu até acho que eu nunca contei isso publicamente. Até me emociono, até só de pensar, de falar. Que filho não dá. Mas quando ele nasceu, a primeira coisa que eu quis era ver qual era a cor dele. E eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. Mas acho que é a primeira vez que eu estou falando e vou falar isso publicamente, porque eu queria saber o quanto ele iria sofrer na vida, sabe? Esse é um momento em que a gente olha e fala, o que eu vou poder fazer por essa criança que está aqui? E eu senti um alívio muito grande quando eu vi que ele tinha a pele mais clara que a minha, porque eu entendi que os cortes da sexualidade, da interseccionalidade, iriam afetá-lo muito menos do que a mim. E, passado esse momento alívio, eu entendi que eu deveria ser uma mulher corresponsável em criar um filho dentro dos preceitos feministas, que isso para mim é muito importante, e criar um filho dentro da diversidade racial e corporal. Então, nós não só falamos sobre racismo e dividi as minhas dores com ele desde muito cedo, e as dores da minha família, como também questionei ele sobre as amizades dele em muitos momentos. Sobre quem são os amigos, quem não são, porque que ele tinha uma aversão a um determinado amigo que chegou num momento ali, bem na primeira infância, que tinha um amigo que ele não queria e, justamente, ele estava reproduzindo o racismo. Claro. Então, vamos chegar aqui, naquele lugar da infância. Então, nesse lugar, eu dou graças a Deus de não ter sido racializada tão cedo, mas de ter tido a percepção de que aquilo estava acontecendo com alguém porque já aconteceu comigo. Então, a gente sempre teve esse discurso, sempre teve esse diálogo de trazer essa diversidade para dentro de casa e da educação dele. E fortalecê-lo com afeto também, para fazer acolhimento. Eu acho que ele, como um homem de pele clara, tem a obrigação de acolher pessoas pretas. Você é maravilhosa. E isso é um fato. Nada pode passar despercebido por ele, porque ele é um privilegiado. Você é maravilhosa, mais uma vez. E é exatamente isso que chega naquele primeiro ponto da nossa conversa. Esse exercício, ela fez isso como mãe.
Mas esse exercício é um exercício de todas as pessoas que estão aqui, de todas as pessoas que estão nos ouvindo também. A solidão só é rompida a partir de todas. Ninguém tá. As pessoas pretas, as mulheres pretas, elas não estão assim, ai, por favor, obrigada, deixa eu viver aqui minha solidão. Não é sobre isso. É sobre exclusão. É sobre uma ação do outro. Enquanto a gente não falar sobre a ação do outro e a gente se manter falando sobre a vítima e não sobre quem a faz vítima, a gente não vai sair do lugar, Marcela. Você vai ser uma guerra, né? Somos nós e eles. E essa não é a questão. Não é esse o ponto, né? E é muito bonito você trazer isso e corajoso. Sim. Corajoso, porque eu acredito que são as mães pretas ainda que estão se colocando no lugar de fazer a transformação social que deveria ser o lugar de todas. Exato. É a gente que está mudando a próxima geração. Mas a gente não vai fazer isso sozinha, enquanto as pessoas não pretas, não negras, não fizerem o mesmo. E essa é uma ação que precisa ser diária. Aliás, obrigada pelo seu relato, Dan. A gente foi embolando aqui e, enfim, obrigada por trazer isso, tanta vulnerabilidade aqui. Eu imagino que é muito difícil. Eu acho muito importante trazer essas vulnerabilidades. Porque, assim, toda vez que a gente fala de um assunto, as pessoas acham que a gente não é vulnerável dentro dele, né? Assim, eu não sei, vocês devem viver muito, né? Tipo, se eu falo sobre racismo nas redes, eu não sou vulnerável dentro dele, eu não tive meus momentos, né, em que isso me atravessou e me machucou. Então, obrigada, assim, por trazer. Acho que... E obrigada também por trazer essa perspectiva, Ana, de além, né, dos afetos. Porque realmente a gente, quando estruturou aqui, a motivação maior foi perceber nos episódios que existia uma questão de relacionamento mesmo muito marcante, mas que você foi falando aqui, são muitos espaços. É porque o relacionamento amoroso, ele se constrói no relacionamento afetivo de base. Sim. Né? Se aqui na base há solidão, a gente leva e reproduz isso dentro dos nossos relacionamentos amorosos. Né? Sim. Então, dentro do relacionamento amoroso, a gente não consegue buscar talvez a plenitude, porque a gente está preocupado com outras questões que são estruturais e que nos afetam diretamente. Sim. Né? Durante muito tempo, eu não via homens negros como possíveis para eu me relacionar. Durante muito tempo, eu não vi isso. E quando eu comecei a ver essa possibilidade e me relacionar com eles, isso é uma solidão. Né? A gente tem a solidão da mulher, mas é uma solidão dupla. A gente percebe a solidão desse homem também. Claro, muito. E o quanto também, por ser cobrado pelo machismo, ele reproduz racismo. Sim, sim. Exato, que é isso, né? Nas escolhas, para gostar da menina loira, branca, claro, doce, magra. Para ser aceito pelos amigos brancos também. Exatamente. Porque são tantas... Isso é muito bom que ela trouxe. Muito fato. E mas por que os homens negros, então, não gostam das mulheres negras? Ué... Porque o racismo é estrutural. E porque o colega vai zoar. Credo, você vai ficar com a Dani? Ah, pronto. KKKKKK. Então, quando a gente fala dessa questão da solidão da mulher preta, a gente está falando que essa mulher, ela não é digna de afeto. Dentro do racismo, ela é tida como esta mulher não é digna de afeto. Então, eu não posso nem ser amigo dessa mulher. Então, ela tende a não conseguir se relacionar. Muitas vezes, né? Tende a não fazer amizades, não ter uma convivência social saudável e isso não evolui para relacionamentos. Vocês duas, você trabalham muito com moda, né? Enfim, e o quanto o racismo também tem esse impacto gigantesco em autoestima, né? Acho que também é um fator que eu imagino que para relacionamentos, você se coloque em relacionamentos que não deveria estar, né? Aceita relacionamentos. Porque, assim, como mulher, em geral, a gente já faz isso, né? Se coloca nas migalhas ali que nos são dados. Quanto mais é minada a autoestima, imagino que seja um lugar que você vai ocupando o mínimo, né? Assim, o mínimo que me foi oferecido, assim. É isso, a gente se diminui, né? A gente acaba se diminuindo para aceitar qualquer coisa. E aí é isso que eu falo. Quando eu me racializei, né, de fato, que eu digo que aconteceu... Eu nasci de novo aos 40 anos, né? Sim. A frase é... A gente nasce preto, mas tem um dia que a gente se descobre preto. Esse dia a gente nasce de novo. Então, nesse dia que eu nasci de novo, e tem muitas descobertas tardias, e eu não sei ainda porque alguém não fez um livro sobre isso, porque as descobertas tardias a respeito do racismo são muito fato. Mas né? tem um livro, chama Tornar-se Negro. Muito obrigada. Eu quero... Olha lá, já tem, gente, pronto. E... quando a gente chega nesse lugar que a gente se descobre, né, nesse momento que a gente se entende, que a gente nasce de novo, tem toda uma questão com relação a você entender
como que você quer se relacionar, eu acho. Né? Eu acho que tem esse lugar que você traz para você. Como eu estava falando, eu me diminuía muito para caber em muitos relacionamentos. Né? Eu era pressionada para ter relacionamentos. Né? E eu também não entendia que talvez não ter relacionamentos não é tão tóxico assim. Né? Então, também existe a questão da escolha. Também existe a solidão por escolha. E ela não quer dizer... Que aí é solitude, né? Que é solidão, é solitude, é isso que eu ia dizer. Não quer dizer que é solidão, é solitude. É uma escolha que hoje já é um pouco melhor digerida e falada, eu acho, mas também tem essa questão. E aí eu acho que explica muito o posicionamento de muitas mulheres negras que se colocam nesse lugar por uma escolha. Né? Essa é a minha escolha. Que às vezes é você escolher a não violência. Exato. Isso é muito grandioso. Sim. Às vezes a solitude é uma escolha pela não violência dessas relações, né? Não estar onde sei que isso não me agrega, não me faz bem. Exatamente, não me agrada, porque na verdade, são cíclicas algumas relações repetitivas. Até você achar e você encontrar... Vamos lá, a gente está falando de vários recortes, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de encontrar um par ideal. Sim. Tá, então, para encontrar um par ideal, você tem uma lista gigantesca aí de compatibilidades ou não para que você consiga levar um relacionamento. Quando você traz o racismo para esse lugar, as vivências das pessoas são diversas. Sim. E aí você começa a trabalhar nesse lugar. Eu digo que se você é racializado, é muito mais difícil. Muito mais difícil. A consciência é um caminho sem volta. Porque a consciência é um caminho sem volta. E você não... A partir da racialização, dificilmente você aceita menos. Não é uma realidade, mas dificilmente você aceita menos. Sim. E quando isso acontece, a compatibilidade, ela também se torna mais rara. Exato. Então, fazer essa escolha pode ser um lugar de segurança, né? Mas é um lugar muito menos violento do que você insistir ciclicamente em algo que não vai dar certo várias vezes. Claro. Entendo. Você entende? Sim. Aí, posso te fazer uma proposta? Claro. A gente tem que falar de como a gente sobrevive ou vive, né? De como que dentro desse lugar a gente constrói o amor. Acho lindo você trazer esse contraponto que é o amor. Porque eu acho que eu venho tendo ultimamente uma preocupação muito grande de eu não ser a figura da dor. Sim. Nós não somos a figura da dor, sabe? É esperado Sim. isso da gente. E isso também é racismo estrutural. Isso também é A gente racismo. precisa falar sobre isso. Exato. É cobrado da gente que a gente milite, que a gente seja a figura da dor, que a gente sempre seja vulnerável, que a gente sempre seja submissa, subserviente, que a gente sempre aceite. Isso é um racismo estrutural. E é cobrado esse lugar, né, com muita naturalidade. É preciso dizer que isso tem nome. Isso é racismo. É racismo também. E é isso, a gente tem que tomar, entre todos esses cuidados, apesar que sim, isso nos atinge, a solidão nos atinge, a gente tem que pensar como que essas mulheres pretas, elas se mantêm vivas, criativas, de pé, buscando saúde, trabalhando, construindo. Saúde mental em dia. Saúde mental em dia. E eu acho que o exercício do autoamor é algo incrível entre mulheres pretas. Aliás, eu acho que o exercício de autoamor entre mulheres pretas, e aí eu passo para o meu recorte mulheres pretas e gordas, é uma etapa doída, dolorida, mas quando se chega nesse lugar, é revolucionário, é fato. Porque são muitas camadas de dor que a gente passa para chegar nesse lugar. Exatamente. Eu acho que tem uma outra salvação, que são as amigas pretas, assim. Eu tenho certeza que as minhas amigas pretas me salvaram e me salvam constantemente. Porque tem hora que é por elas que a minha solidão é rompida. Sim. Né? É de você dar risada junto, é de você sair, é de você retomar sua potência, sabe? Eu sou uma mulher casada e numa relação muito saudável. E eu sei que, mesmo assim, eu não quero me fechar nessa relação como se eu já... não. Eu tenho que tirar grande parte da minha dedicação de amor para outras mulheres pretas. Isso. Porque é isso que vai me fortalecer e fortalecê-las. Então, assim, sei lá, dependendo do dia,
Entre ficar com o meu companheiro, que eu amo e sou apaixonada por ele, e acolher uma amiga preta, eu vou acolher uma amiga preta. Sim. Porque eu sei que isso que vai fazer o rompimento da solidão, não só dela, mas também nosso. E mais do que isso, eu acho que quando a gente fala sobre solidão, né, tantos aspectos tão profundos como o Dani trouxe e eu trouxe também, eu acho que vale a pena a gente perceber como que, mesmo diante disso tudo, a gente tá aqui. Né? E a gente pode falar esse aqui, nesse ambiente aqui agora, né? Uhum. É muita força, sabe? É muita resistência. E eu sei que essas palavras são clichês e tal, mas eu acho que depois dessa conversa tão sensível, a gente pode entender com clareza o que eu tô chamando de força, o que eu tô chamando de resistência, o que eu tô chamando de se autoconstruir, sabe, diariamente, para conseguir estar firme, forte, produtiva, criativa e principalmente prósperas. Não, e para manter amizades também, tudo, né, amiga? Exatamente, porque mesmo disso tudo, cada vez mais mulheres pretas são prósperas. É isso. Você falou sobre as amizades, e para manter as amizades, a gente precisa romper a estrutura do racismo. Eu acho que eu vou ser redundante, mas enquanto mulher racializada, a gente superou isso já num lugar. Mas ainda existem mulheres que estão nessa camada, entende? Ainda existem mulheres de ver outras mulheres pretas como uma competição. Exatamente, principalmente em ambientes brancos. O ambiente corporativo traz isso. Que eu acho que é aquela coisa do tipo assim, que a gente tem como mulher em geral, mas que tem os outros recortes, que é tipo, tem pouquinho espaço pra gente ocupar, né? Então, assim, se a gente não degladiar sobre eles, não. Exatamente. Então, para manter afeto com uma mulher preta, a gente precisa fazer força também. Sim, a gente precisa romper com essa estrutura. Né? Exatamente, a gente precisa ser proativa, a gente precisa cavar, a gente precisa conquistar, a gente precisa ir atrás, a gente tem que se dedicar para estar nesse lugar. Então, isso que eu digo, quando a gente fala de amor na vida de uma mulher preta, ela precisa correr atrás dele o tempo todo. Né? Semeando ação, e colhendo, né? Semeando e colhendo, e nem sempre colhendo na mesma proporção que semeia. Exatamente. Né? Mas eu acho que falar sobre amor e semear amor é ação diária, proativa de uma mulher preta. Exato. E eu acho que a gente precisa colocar uma pauta também, que é a questão da hipersexualização dessa mulher também. Eu ainda escuto que morena é da cor do pecado. Né? Eu ainda escuto hoje, né? E os caras chegam em mim achando que eles estão arrasando com essa cantada, tá, gente? Meninos, apenas parem. Pra mim é isso. Eu, por ser uma mulher mais escura, mais do que hipersexualizada, eu sou não sexualizada. Sim. Então, a hipersexualização, geralmente, são para as mulheres mais claras, Sim. né? É o lance da escolha da cor, é isso. Da tonalidade. Exato. Então, a minha é hipersexualização. A não sexualização é mais o lugar do distanciamento mesmo, assim, tipo... É uma mulher não digna de afeto. Não digna nem de sexo, e nem de afeto. Não é. Meninas, eu não quero terminar nunca, mas a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer, assim, nem sei, gigantemente pra vocês por esse episódio tão lindo, por trazer tudo que vocês trouxeram, inclusive balançar as estruturas do que eu pensei pra esse episódio, porque isso é muito bom. E que, inclusive, prestar essas reflexões, essas atenções de lugares que, às vezes, até eu já tava formando aqui dentro da minha cabeça. Foi muito lindo, foi muito especial. Quero agradecer muito vocês duas por isso. Eu aprendi de novo mais um monte de coisa. Eu sei que o pessoal que está assistindo também. E eu sei que não existe uma solução fácil para o que a gente está falando. Mas eu também, assim como você falou que eu quero que a gente fale de amor, também é legal a gente falar do que a gente pode prospectar para mudar essa estrutura um pouquinho, né? Eu acho que ela é uma coisa gigantesca, mas acho que individualmente a gente consegue também. Você trouxe um ponto super legal como mãe, que é uma coisa que, cara, eu já quero levar para minha vida, que é essa atenção com quem meus filhos vão se relacionar, como Sim. eles estão distribuindo os afetos, a atenção em mim também, como eu estou distribuindo os meus afetos na minha vida, né? Eu acredito que hoje o racismo é uma pauta obrigatória. A informação, ela está aí muito disponível, sabe? Eu poderia falar da gente se responsabilizar pela criação dos nossos filhos na infância, que é muito importante. Eu poderia falar das escolas, porque toda essa solidão é gerada na primeira infância. Ela começa ali, nesse lugar. Falamos um pouco já disso, então eu vou além. Eu quero dizer que racismo, nos tempos hoje que nos tempos em que vivemos, o racismo ele não pode mais ser permissivo. Não é permitido, é permissivo. O assunto está aí, existe informação, existe a internet, existem livros, existe um toque de amigo, né? Não se debruçar em cima desse assunto é negar. É escolha. É negar a existência dessas pessoas e é estar num lugar racista por escolha.
Maravilhosa. Eu tô te achando maravilhosa. Amiga, eu te acho maravilhosa. Eu vou focar na ação ativa do amor. Eu acho que pelo que você disse mesmo, é se revisitar. Isso é para todos, para todas as pessoas, para as pessoas pretas, principalmente para as pessoas não pretas, para homens, mulheres, pessoas não binárias. Pensem em quem vocês estão dedicando amor e lembre que amor é ação e ação política. E quando eu digo isso, é sair um pouco do clichê de só não rolou. Seja ativo, propositivo. Pense no amor como uma via de transformação, não só da sua vida, mas da vida das outras pessoas. Uma vez eu ouvi que empatia da Mafuane. Eu ouvi da Mafuane que empatia não é a gente se colocar no lugar do outro, e sim a gente saber o quanto a nossa existência impacta na vida do outro. Então, tenha empatia por mulheres pretas e impacte na vida delas. Que lindo. Obrigada, meus amores. Obrigada. Obrigada, pessoal de casa. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei aqui. E a gente se vê no próximo episódio.